essa tão grandiosa responsabilidade para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 5. Quero pedir aqui a ajuda das crianças para que estejam atentas à palavra, pois eu tenho um pouco de dificuldade de falar com pessoas se movimentando. Peço também a compreensão dos pais, se ao verem as suas crianças em uma situação que não estejam deixando a ordem do culto, por favor, se atente a isso e nos ajude em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 4, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida do pequeno Daniel, que está sendo um instrumento já, graças ao Senhor Jesus, com o violão na mão. Irmãos, vocês não têm noção do quanto a minha alma se alegra em ver alguém que diz assim: eu quero aprender a tocar. Seja tocar um violão, seja tocar um pandeiro, mas que seja para a glória de Deus. O Senhor Deus colocou em meu coração para que estivéssemos dando aula aqui 2 vezes por semana. E isso não tem sido fácil. Mas quando eu me lembro do quanto eu padeci para aprender a tocar violão, andando 6 quilômetros para conseguir um violão emprestado, mais 2,5 km para conseguir um professor para ensinar-me 2 notas. E eu contei isso aqui na aula e eu espero que os que estão tendo essa oportunidade de ter uma aula aqui na igreja valorizem bastante. E eu digo para vocês que vocês estão prestes a perceber quão grandes coisas o Senhor tem feito nesse meio musical aqui na congregação. Vocês precisam ver a irmã Keila tocando e cantando. Que coisa linda que é. Vocês precisam ver a irmã Natasha louvando com o violão. Que coisa linda que é. Vai chegar esse dia aqui para a glória do Senhor. E aí eu olho para você e pergunto: o que você sabe? Você está ensinando a pelo menos mais um? Glória a Deus. Pense nisso nessa noite. Pense nessa minha pergunta. O que você sabe fazer? Você está ensinando a pelo menos mais um? Se você não estiver ensinando pelo menos mais um, você não é um rio, você é um lago de água parada. Rio só é rio quando há correnteza, quando há corrência, quando há fluência. Quando não há isso, não é rio. Amém? Vamos para a palavra. Jesus estava em um lugar, vindo na sua trajetória, e o texto do capítulo 4, no vizinho, ele estava curando alguns enfermos. Dentre esses enfermos, a sogra de Pedro. E já no capítulo 5, Jesus vem chegando próximo ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Era um lago, um pequeno lago, mas que pequeno lago era esse que já estava dizendo tudo que era o mar da Galileia? Ele tinha uma extensão de 19 quilômetros de comprimento, diz a história, e 13 quilômetros de largura. Para você ter uma noção de como o tamanho desse lago era, ele era mais ou menos como daqui da congregação do Fluminense a Salgadaia, no comprimento, e na largura como daqui de Goité ao distrito de Bandiaçu. Cabia muita água, e onde tem água tem peixe.
Jesus chega a esse lugar e havia uma grande multidão cercando-lhe. E como naquele tempo não havia som, microfone, todos sabiam, e eu acho que até os de hoje sabem, que se nós estivermos em um lago, se estivermos na praia e conseguirmos falar, o vento traz a nossa voz para os que estão à margem desse rio. E o texto diz que Jesus chega e encontra ali a multidão já lhe apertando, querendo ouvir os seus ensinamentos. E Jesus olha e tem 2 barcos. E ele escolhe um e entra. E começa a ensinar a multidão. O texto vai dizer que o dono desse barco que Jesus entrou era Simão ou Pedro. E Jesus começa a ensinar a multidão nesse barco e logo ele diz, convidando para que o Pedro entre no barco e volte a lançar as redes e torne a pescar. Porém o texto diz, e nós sabemos, que Pedro havia passado a noite inteira pescando e não havia pegado nada. E eu pergunto para você, se alguém que passou a noite inteira pescando, vai amanhecer o dia acordado e vai estar bem, e vai estar firme, sem cansaço e sem preguiça, para voltar a lançar as redes. Diga comigo, Pedro estava cansado. Igualmente alguns no nosso meio, no nosso tempo, na nossa geração, estão apenas cansados. Aí Pedro diz a Jesus, olha, eu passei a noite inteira jogando as redes aí e não peguei absolutamente nada. Mas a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, ele é onisciente, presente e onipotente. Jesus sabia que não havia pegado o peixe ali, sim ou não? Sim. Mas Jesus faz o convite, dizendo, volta para lá, lança as redes outra vez. Aí eu imagino que na mente de Pedro ele disse, vou nada, eu conheço de pesca, entendo desse negócio, eu sei que isso aí é a minha praia, porque eu vivo disso aí. Como agora pela manhã, depois de ter lançado as redes a noite inteira, eu vou voltar para começar tudo de novo, sabendo que eu não peguei nada. Quem aqui está nessa noite voltaria e começaria a lançar as redes? Deixa eu ver. Amém, Jesus. Você entende que aquilo que você já fez e não teve êxito, você vai mudar a direção, você vai mudar o foco, porque aquilo que você já estava fazendo repetidamente não lhe deu frutos. E nós temos um ditado que ninguém pode nem deve ficar dando murro em ponta de faca. Não deu certo, Jesus. Eu já lancei as redes aí a noite inteira, eu não peguei foi nada. Eu lembro de uma pescaria que fui em Terra Branca, e quando eu cheguei no rio já tinha alguns pescadores com redes de arrasto e mais outros acessórios. E quando amanheceu o dia, Lula estava comigo e tentamos pegar alguns peixes ali. Nós pegamos um. Eu disse a Lula, pode acender a churrasqueira e vamos comer carne assada, porque peixe aqui não tem. Mas o que acontece é que, mesmo sabendo que aquilo que você fez, refez, não teve êxito, há alguém que é superior a todas as coisas e está ordenando que você faça outra. E aí é onde tudo muda. Por quê? Porque Pedro entra no barco e vai jogar as redes, até que Jesus diz a ele, joga. E o texto diz que Pedro obedeceu a Jesus. Glória a Deus. E eu trago para você nessa noite, para nós, essa palavra, da seguinte forma: se você já fez e não deu certo, talvez você tenha feito com os seus próprios entendimentos.
Talvez você já fez achando que porque você estudou para fazer, vai dar certo. Só que acontece o seguinte: Jesus está contigo e é Ele quem dá a última palavra. Se Ele disser não vai, obedeça e não vá. Porém, se Ele disser vai, obedeça e vá, porque grandes coisas você não tem. A nossa geração está acostumada a ir para o Google pesquisar sobre remédios ao invés de ir para o hospital. A nossa geração está acostumada a ir para o Google para saber onde está textos da Bíblia ao invés de procurar na própria Bíblia. A nossa geração está acostumada a procurar o remédio aonde não tem solução. Mas que nessa noite o entendimento de Cristo chegue às nossas vidas e que possamos entender o seguinte: mesmo que tenha dado errado a primeira vez, se Jesus mandar, vai de novo, porque Jesus mandando tem resultado. O texto diz que Pedro lançou a rede, e quão grande foi o número de peixes que teve que pedir socorro para alguém. Entenda uma coisa: existem situações nas nossas vidas que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. O que buga a nossa mente é encontrar alguém que esteja no mesmo propósito. Eu nem sabia que existia. O que deixa-nos em dificuldade é perceber se quem está do nosso lado está no mesmo propósito para que possamos vencer. Por exemplo, se quem foi para ajudar a Pedro estivesse com o barco, mas não estivesse com noção de pescaria, com certeza aquelas redes iriam se rasgar, ou os próprios barcos, como diz o texto, quase que estavam para se quebrar-se ao meio. Mas quem foi ajudar, foi ajudar no mesmo propósito. Olhe para alguém que está do teu lado, se você quiser, é claro, e se tiver coragem, e diga: esteja sensível para me ajudar. Imagine que, em meio a tantas dificuldades que nós passamos nessa vida, existem dias que nos pegam de surpresa. Existem dias, existem provas que nos pegam de surpresa. Mas que bom poder contar com amigos. Quem aqui entre nós não tem um amigo que, quando o seu coração está angustiado, você não pode conversar com ele por 5 minutos e ele tem uma palavra de Deus para o teu coração, ele tem uma oração de Deus para os teus ouvidos e uma palavra para aquietar a tua alma? É bom poder contar com amigos. Quando eu cheguei, o pastor estava lendo o texto e eu percebi justamente depois sobre a fala dele que se o homem de Deus não se disponibilizasse a incentivar o menino, o jovem, com certeza ele não perceberia que Deus estava o chamando. E as tuas palavras para aqueles que estão aflitos, clamando por uma solução, por uma saída, por uma ajuda, quais são essas palavras? São palavras que adoçam a alma? Ou são palavras que alimentam a tristeza? Façamos diferente, estejamos sensíveis. Estejamos percebendo quando o irmão que está do nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, ele não está bem, e percebamos quando ele precisa de ajuda, e sejamos nós essa ajuda. Porque se nós que estamos aqui vivendo no mesmo propósito, não sermos a ajuda para quem está precisando de ajuda aqui, quem será esse ajudador? Alguém que o convidará para uma balada? Alguém que o convidará para um reggae? Sejamos nós esse braço direito. Sejamos nós esse que ajuda. Sejamos nós esse que pode ajudar a puxar essas redes com grande peso.
E o texto diz que puxaram as redes e os barcos quase que vinham a pique, ou seja, quase que afundavam. Quem aqui tem experiência com pescaria sabe que a alegria do pescador está no balançar da tarrafa ou no afundar da boia no anzol. Mas uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que nem Jesus, nem os que estavam com Jesus à beira do lago estavam esperando peixes. Como eu falei no início, o próprio Cristo sabia que Pedro não havia pegado peixe. Mas o que Jesus queria, levando Pedro até ao mar alto, não era peixe. O que Jesus queria era mostrar a Pedro que Pedro, obedecendo a palavra de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, havia recompensa. O que Jesus queria era o próprio Pedro confiando na sua palavra. Logo depois, no texto, Jesus vai dizer: vem comigo e te farei pescador de homens. Jesus não queria peixe, assim também como lá no início Jesus não queria Isaac. Jesus queria o próprio Abraão, confiando nele, buscando a ele e obedecendo a ele. E essa situação que você está passando hoje, que você passou essa semana e que você tem passado há muitos meses, será que a intenção de Jesus é deixar você nessa prova? Ou você precisa reconhecer que precisa obedecer a Cristo? Pois você obedecendo a Cristo, Ele tem a palavra de basta. De repente, Aleluia. essa prova que te sobreveio e me sobreveio, não é a intenção de Cristo em apenas sermos provados, embora a sua palavra diz que Ele repreende e prova a todos quanto ama. Então seja zeloso e arrependa-se. Mas embora Cristo nos prove, Ele não tem a intenção de nos deixar na prova. Ou seja, o próprio Cristo está usando essa situação que você está passando para moldar você. Mas meu irmão, você nem sabe o que eu estou passando, você nem sabe o quanto eu já chorei, já orei. Jesus está usando essa situação para moldar você. Não tem um pessoal que diz assim: essa é a minha natureza, eu sou assim. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Tem crente assim? Essa é a minha natureza. Todo mundo tem que entender que a minha natureza é essa. Deus vai usar situações nesta vida e neste tempo para tratar com a tua natureza. Quer ver a prova disso? Eu não gostava de maçã com casca. Nada a ver. E eu tenho uma marca até hoje no meu braço, desde os 11 anos de idade, por não gostar de maçã com casca. Peguei uma faca desse tamanho para tirar a casca da maçã. Arranquei aqui um pedaço do braço, a veia foi para o lado de fora. Graças a Deus que não cortou a veia. Até hoje tenho a marca dos 2 pontos que eu recebi no meu braço. Só porque eu não queria maçã com casca. Mas um dia eu estava em uma viagem e estava muito longe com pouco dinheiro. Só dava para comprar uma redinha de maçã e uma água mineral. E depois que eu joguei um pouco da água mineral na maçã, que eu lavei, eu disse: falta uma faca para tirar a casca. Eu me lembrei, eu olhei para o braço, o corte, e de repente eu pensei: eu vou comer com casca e tudo, porque vai ajudar a matar a minha fome. Parece simples, né? Você não tem noção do que eu estava passando naquele dia. Eu estava a 700 quilômetros de casa com R$2,50 no bolso. Deus estava usando aquela situação para mudar o meu ego, para tratar com a minha natureza. Glória a Deus. Ah, mas eu sou assim. Eu entendo que você é assim.
Eu respeito que você é assim. Mas para que você melhore diante de Deus, eu te aconselho você a obedecer a Deus. Para que você melhore diante de Deus, eu te aconselho você perceber, olhar ao teu redor e dizer: Deus está usando essa situação para me moldar. Então eu vou me moldar logo, porque senão eu vou sofrer mais. Quem recebe isso aqui? Glória, aleluia. Eu não gosto, eu entendo que você não gosta. Deus vai usar uma situação para você passar a amar. Eu não suporto. Deus vai usar uma situação para você passar a amar. Porque não há ninguém que possa passar 1 centímetro da vontade de Deus. Não há quem possa dar um jeitinho brasileiro. Aqui tem um jeitinho brasileiro. Aqui você vai fazer o exame, está na fila, tem 40 pessoas na tua frente, mas aí alguém chega da recepção e diz: se você me der 50, eu boto o teu nome lá primeiro. Para as coisas aqui tem um jeitinho brasileiro, mas para as coisas do céu só tem um jeito. O jeito, o nome é obedecer a Jesus de Nazaré. Jesus não quer essa prova que você está passando. Jesus não quer te deixar nessa situação que você está enfrentando. O que Ele quer é que você se lembre que entrando no teu quarto, fechando a porta e conversando com o Pai, Ele vai ouvir o teu clamor. Mas molde-se, permita-se ser moldado. Porque lá em Jeremias, quando o vaso que estava sendo feito na roda se quebrou, diga comigo, se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não foi o oleiro. O vaso que estava sendo feito se quebrou. Todos os dias o Senhor está nos refazendo. Porque todos os dias nós nos quebramos, nos ferimos e nos afastamos da presença de Deus. Mas ainda há uma solução. A solução está em obedecer a palavra. Só para resumir e finalizar, faça o que Pedro fez. Vá, busque, enfrente a situação, obedeça a voz de Cristo mesmo cansado. Existem muitas pessoas que estão desistindo do seu casamento por causa do cansaço. Eu cansei, eu não suporto mais. Nós aconselhamos casais e sabemos o quanto que eles dizem: eu cansei dessa situação, eu não aguento mais. Vá mesmo cansado. Lute mesmo cansado. E hoje mesmo alguém vai receber uma mensagem aqui dizendo: não fui para a igreja, eu estava cansado. Mas vençamos o cansaço. O maior inimigo da oração é o cansaço. Porque por mais que você não esteja cansado, mas ao dobrar os teus joelhos, você percebe que o celular vibrou no seu rosto e o cansaço chega. Porque você para de orar para ver quem te mandou uma mensagem. Vença o cansaço. Se nós não conseguirmos vencer o cansaço para lutar por nossos filhos, por nossos cônjuges, por nossa família, não desista ainda. Vença, lute, vá mesmo cansado para a oração. Vá mesmo cansado, venha mesmo cansado para o culto. Aqui o Senhor tem palavra de refrigério que pode e vai com certeza acalmar a tempestade e vai trazer refrigério para a tua alma. Busque mesmo cansado. Alguns dizem: eu trabalhei tanto que cheguei tão cansado que eu não consegui nem ler a Bíblia. Mas esse mesmo que não conseguiu ler a Bíblia porque estava cansado, quando você acorda no outro dia, a última vez que ele viu o WhatsApp foi 2h30 da manhã. Aí eu não entendo como uma pessoa que está na igreja, bocejando na igreja, cochilando na igreja, vai até 2h30 da manhã com o WhatsApp na mão. Não dá para entender isso aqui. É um cansaço que só é um cansaço para as coisas espirituais. Não é um cansaço para o reino, não é um cansaço para o reino material, não. Vocês veem um camarada que está desse jeito cansado: ô irmão, não vou hoje não que eu estou cansado. Chama ele para o aniversário e vê se ele vai.
Chama ele para um churrasco, ver se ele vai. Mas chama ele, vamos tirar um período de oração de 40 minutos, ver se ele vai. O cansaço é apenas para as coisas espirituais. Mas você sabe o que eu glorifico a Deus? Jesus está nos vendo. Jesus está te vendo. Quando você não consegue vencer o cansaço, para lutar por tua alma, para lutar por tua família, Jesus está vendo. Você quer saber o que eu digo para terminar aqui? Há uma recompensa. Tanto para os que vencem o cansaço, quanto para os que se entregam ao cansaço. Que o Senhor Deus nos abençoe e faça-nos entender que o que Ele quer é nos moldar usando essa situação. E eu nem preciso sair aqui depois do culto e você me procurar para me dizer o que você está passando. Não precisa. Eu só sei dizer que essa situação que você está passando é Deus usando para tratar com você. A pessoa a noite inteira não pegou nada. Era Deus tratando com a situação, porque se o mar e os ventos obedecem à voz de Deus, quem serão os peixes que dependem da água para não obedecer? Deus segura os peixes ali por uma noite para chegar de manhã e Jesus dizer assim: agora joga aqui, Pedro. Jesus vai te testar, irmão. Ele vai te testar, irmã, para saber se você tem coragem de obedecê-lo, mesmo no cansaço. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esta palavra que nos faz refletir. E o resultado ali é que Pedro, Tiago e João se tornaram, em um futuro breve, se tornaram ali em um futuro breve, pescadores de homens. E lembra da pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Quase 3.000 almas se converteram. Olha que bênção maravilhosa. Então, Jesus foi atrás das pessoas certas. Glória a Deus. Ele não tinha nem estudo, não tinha muito estudo, pouco estudo. Mas Jesus foi atrás das pessoas certas para trabalhar para o seu reino. Vamos ficar de pé?